sejam muito bem-vindos. Vocês concordam que o clima no Brasil está estranho? Como vocês definiriam esse clima aqui há poucas horas da gente inaugurar a Copa do Mundo? É um clima inédito, porque o Brasil que nós estamos vivendo agora também é um Brasil inédito. Depois das grandes manifestações de junho do ano passado, o Brasil não é mais o mesmo. Só que há um descompasso. A sociedade mudou molecularmente e profundamente, né? E as instituições, elas têm um retardo, elas não conseguiram mudar no mesmo ritmo com que a sociedade mudou. Então, é quase certo que nós vamos ter mais manifestações, mais protestos. Isso faz parte desse ajuste que não aconteceu. É um sinal, digamos, de como esse ano evoluiu em termos de visibilidade na rua, ou de ocupação desse espaço urbano. Tivemos um movimento pelo passe livre que se transformou num movimento de massa gigante em tantas cidades brasileiras, e agora nós temos movimentos muito bem organizados, que são mais, digamos, tradicionais, não é? Na cena brasileira. E aí esses manifestantes dispersos continuam dispersos lá onde eles estão. Por que mudou? Como foi esse processo de mudança? Não mudou. São coisas diferentes, embora coexistentes. Então aquelas grandes manifestações de junho, sobretudo 17 e 18 de junho, que não foram só numa cidade, foram no Brasil todo? Foi no Brasil todo, e numa velocidade de propagação, de contaminação, que descarta qualquer hipótese de que elas tenham sido engendradas, urdidas, organizadas, centralizadamente. Aquilo é uma coisa. As manifestações que vieram depois em julho, Black Blocs e tal, é outra coisa. O que está acontecendo agora é outra coisa ainda. Quer dizer, movimentos setoriais, movimentos de reivindicação, movimentos de sindicatos e tal. Não quer dizer, eu não estou avaliando que uma coisa é melhor do que a outra, nada disso. Mas são coisas distintas. Mas elas estão todas conectadas. Estão todas conectadas, mas uma não substituiu a outra. Isso é muito importante. Quer dizer, vai haver de novo, ao que tudo indica, manifestações do tipo daquela lá de 17, 18 agora, de junho. durante a Copa? Agora, durante a Copa, acho improvável. Agora você vai ter pequenos movimentos reivindicatórios. Agora é preciso ver que a gente não explica isso que aconteceu em junho, sobretudo, apenas olhando o Brasil. Enquanto estava vendo aqui no Brasil essas grandes manifestações de junho, estava vendo na Turquia. O fator detonador lá foi o negócio do parque e tal. Aqui foi o movimento do passe livre. O passe livre não causou aquelas manifestações, nem liderou. Ele simplesmente detonou uma fenomenologia da interação que é possível acontecer em sociedades altamente conectadas ou em mundos altamente interativos. E não foi só na Turquia, depois na Bulgária em seguida, depois na Ucrânia. Em suma, agora está acontecendo na Venezuela, desde 12 de fevereiro desse ano. Então, o que a gente está vendo é que há esse movimento da sociedade, ele é mais profundo, ele não tem razões conjunturais, apenas nacionais. Ou seja, uma reivindicação específica. Exatamente. Mas não há uma irritação, um certo estresse também? Você detecta isso entre essas, digamos, opiniões que você acompanha e que se manifestam nas redes? Eu acho que há estresse, mas há estresse mais com movimentos ou violentos ou que tem um impacto na vida da população, tipo esse do metrô, é evidente. Eu não notei nenhum estresse com aquelas grandes manifestações cívicas, vamos dizer assim, que aconteceu de um ano atrás. Sim, mas um ano depois, qual é o sentimento? Mas não é estresse com aquele tipo de coisa. Por isso que eu digo que são coisas interligadas, mas são coisas de natureza diferente. Não é? Um movimento reivindicatório, ele tem uma natureza sindical que é mais privada do que aquilo que aconteceu em junho. Aquilo tem uma natureza pública. Veja só, essa temática dos direitos e das reivindicações, isso vai continuar, pode crescer. O que mudou não foi a natureza disso. O que mudou foi o tratamento que a sociedade dava a isso e que ela dá agora. Mas isso não contém, vamos dizer assim, a grande novidade de uma sociedade conectada que, vamos dizer, diz o que ela quer, manifesta essa insatisfação difusa com o sistema. Né? É mais do que reivindicação o que aconteceu nas grandes manifestações de junho. É muito mais do que reivindicação de um setor, de uma categoria, é muito mais do que a luta por direitos. É uma de certa maneira, uma insatisfação com o sistema. É uma insatisfação não só com
os poderes constituídos, com o executivo, seja no nível federal, municipal ou estadual, é muito mais do que isso, com as próprias entidades representativas tradicionais, como sindicatos. Por exemplo, essa greve dos ônibus São Paulo, né? mostrou que havia uma base, foi feita a revelia daqueles que dirigem os sindicatos. Ou seja, há uma insatisfação com partidos, com sindicatos, que, para responder a sua pergunta, se mostram na última pesquisa aí do Datafolha, por exemplo, que mostra em São Paulo quase 40% e no Brasil 30% de pessoas indecisas ou mesmo dispostas a votar branco e nulo. Então, agora... quer dizer, isso de certa forma é consistente, quer dizer, todo movimento que aconteceu, um ano de discussão política intensa, porque as pessoas começaram a se manifestar, pôr a sua opinião para fora, acabar resultando numa grande abstenção, não é frustrante também? Não, é frustrante, mas veja, as instituições, elas não absorveram o que está acontecendo com a sociedade. Partidos são instituições de uma velha política, cá entre nós. Quer dizer, o sistema representativo é muito bom, devemos defendê-lo, mas ele está fazendo água, não só que as pessoas estão questionando. O 15M na Espanha, há 2 anos atrás, já disse, olha, nossos sonhos não cabem nas vossas urnas. Quer dizer, a sociedade está dizendo o seguinte, é preciso avançar. A democracia não é um modelo estático, ela é um processo de democratização. Só que a sociedade já viu que é preciso avançar, mas as instituições, elas têm um retardo organizacional, elas não viram isso, né? Então, a abstenção, voto branco e nulo, voto de protesto, isso eu tenho certeza que vai crescer, não vai diminuir. Estruturalmente o sistema não mudou. Isso é verdade. Então é preciso pensar mecanismos e os movimentos de rua estão forçando nessa direção. Eu acho que os de rua e os das mídias sociais, que aqui no Brasil a gente chama de redes sociais, mas são ferramentas, são mídias, mudou completamente. O nível de interatividade nas mídias, o nível de interatividade nas ruas, né? Ele não é uma coisa que é inédita, jamais. Qual é o sentimento hoje? O sentimento, eu acho que é um sentimento de insatisfação com o sistema. A tentativa de construir um discurso, uma explicação para o fenômeno foi um esforço conjunto. E ainda não concluiu. Grande parte das pessoas não explicam ainda o que aconteceu. Como 11 de março de 2004 na Espanha, aquele grande tsunami que houve lá, até hoje grande parte do sistema político espanhol não absorveu, não consegue explicar, fica procurando quem é que convocou, quem é que promoveu, e aqui no Brasil também. Quer dizer, mas o fato é que essa novidade não vai parar. Assim como ela não vai se transformar em outras coisas tradicionais, ela não vai parar. Se não for esse ano, no ano que vem nós podemos esperar novamente. Primeiro que a empolgação com a Copa não está tão grande assim. Pode ser que se o Brasil começar a ganhar a primeira, a segunda, a terceira partida, as pessoas se animem. Mas até agora, falando o que é fato, não houve essa empolgação toda. Eu acho que não tem mais aquele papel que antes tinha. Quer dizer, as pessoas estão bem mais críticas, elas estão... Mas ao mesmo tempo elas torcem para o Brasil. É só ver a Copa das Confederações no ano passado, como se cantava. Na hora H, o hino nacional nunca foi cantado. Aquilo fazia parte mas a Copa não desarticulou aquelas movimentações todas que houve. As coisas continuam. Isso é um sinal de que o Brasil... E no período eleitoral, como será que vai estar o ânimo das pessoas, dos brasileiros? Não importa se o Brasil vai ganhar ou vai perder a Copa, mas depois desse ano tão intenso, como vocês acham que os brasileiros vão se comportar entre agosto e setembro, com interesse, com empolgação pelos debates, acompanhando as campanhas, ou não? Ou com Novamente não. Indiferença? Novamente não. Eu acho que não vai empolgar. Nem o debate, nem a campanha. Quer dizer, não só a campanha é uma incógnita, quer dizer, o resultado, o desfecho, mas não é mais isso que está empolgando a população ou a sociedade brasileira. Tenho quase certeza. Tanta emoção, tanto envolvimento e tanto desejo de participação que vai se recusar diante da urna? Não foi bem desejo de participação. Há uma distinção sutil que é preciso fazer entre participação e interação. Os fenômenos que nós estamos conversando aqui, eles são muito mais interativos do que participativos. Na participação você entra num ambiente que já está configurado para você ser partícipe daquilo. Na interação você interage quando quer, nos seus próprios termos, e é fortuito.
com quem você interage. Agora o governo acabou de fazer uma proposta de participação social nos ministérios, nas empresas públicas, etc. Está sendo bombardeado de todo lado. Um deles, Augusto eu sou que é muito bombardeador disso, especialmente porque aquilo ali é o seguinte, é uma tentativa de você capturar a energia da sociedade, internalizar dentro do Estado, mas ele cria uma espécie de conselhismo participativo, entendeu? Então... O orçamento participativo das prefeituras foi alguma coisa bastante interessante que esse sistema que de alguma maneira acomoda tudo para que tudo se transforme, mas nada se modifique, trata de impedir que haja essas mudanças. Eu não estou defendendo a proposta do governo, mas estou dizendo que ela vai num sentido interessante, que é de ampliar os canais de participação. Mas como ele foi feito sem nenhuma discussão, talvez ele não prospere. Ele foi baixado sem que fosse precedido de nenhum aviso. A sociedade não quer esse aceno do Estado. Quer dizer, quem democratiza o Estado não é o Estado, é a sociedade. Quer dizer, mas ela faz isso quando ela tem autonomia para fazer. Não adianta construir um cercadinho para botar as pessoas lá dentro, entendeu? E mesmo porque movimentos sociais é uma expressão muito curiosa, né? Eles são muito estáticos, os chamados movimentos sociais. Em 17 e 18 de junho, nós vimos movimentos sociais. Que se abrem estão aí para serem ocupados. Eu acho que se houver chance, por que não participar e por que não apostar em mudanças? Pois é, mas aí é que está. As pessoas já estão, vamos dizer, ocupando as ruas, elas estão ocupando o espaço público. Essa talvez fosse democratização um assunto, um tema que devesse estar aqui e que deveria estar na campanha, na medida em que as pessoas têm essa demanda por mais democracia, né? Por mais democratização dos processos. Espero que a gente tenha outras oportunidades de continuar debatendo esse que acho que é o mais fascinante tema da sociedade brasileira. Muito obrigada pela presença.